texto é um texto aqui, uma reflexão bem rápida. Vou pedir para que todos possam fazer o máximo de silêncio possível, para que todos possam entender a palavra, amém? Vai ser bem rápido. Em Atos capítulo 9, versículo 1 em diante, texto bem conhecido, a palavra do Senhor diz assim, Atos capítulo 9, versículo 1 em diante. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Versículo 3. E indo ao caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem te persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que te faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Amém? Irmãos, Saulo, aqui nesse texto, a Bíblia fala que ele era religioso, né? Ele tinha autoridade, ele tinha poder. A Bíblia vai dizer que ele pede carta do sumo sacerdote. A Bíblia fala que ele já tinha consentido a morte de Estevão. Ele assistiu à morte de Estevão sendo apedrejado, ele consentiu com a morte de Estevão. E ele vai ainda mais além, ele pega cartas com o sumo sacerdote e ele vai a caminho de Damasco. E o intuito dele é, se ele encontrasse algum cristão, né, alguns daqueles que seguiam Jesus, quer homem, quer mulheres, ele prenderia. E aí, irmãos, é interessante que ele está a caminho, e naquele tempo não havia energia elétrica, todo mundo viajava de dia, mas Paulo estava cheio de si, cheio de poder, cheio de autoridade, com permissão para prender os cristãos. E a Bíblia fala que ele está bem perto de Damasco, mas aí vem subitamente, de repente, uma luz, um clarão, aparece em cima de Saulo. E esse clarão faz Saulo cair do cavalo. E ele fica cego. E aí ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Irmãos, não tem como você ler esse texto e a gente não falar de algumas coisas. O que eu quero dizer nessa noite? Algum momento, irmãos, né, nós também perseguimos Jesus. Vou te explicar como. Tem pessoas dentro da igreja e fora da igreja perseguindo Jesus. Quando se é jovem, por exemplo, tem bastante jovens aqui, adolescentes. Quando eu já fui jovem, né? Então quando a gente é jovem, a gente é cheio de si. Não é verdade? Quando a gente é jovem, a gente acha que pode tudo, pode fazer tudo, né? Não ouve ninguém. Mais ou menos como Saulo. A irmã Lourdes, quando servia outros deuses, lembra, irmã Lourdes? Queria pegar os crentes, né? Queria perseguir os crentes. Irmã Lourdes já foi uma Saula da vida, né? Eu já fui um Saulo da vida. Muita gente aqui já foi um Saulo da vida, né? Achando que podia tudo, achando que não tinha limite, podia fazer o que quiser, né? Fazer acontecer. Paulo era assim, irmãos. Mas ele encontrou com Jesus, ele teve encontro com Jesus. E o que Jesus precisou fazer, irmãos? Só acender uma lâmpada em cima de Paulo. Jesus não precisou fazer mais nada. Paulo cheio de autoridade, cheio de poder. Deus era de dia, irmãos.
Mas o resplendor do Senhor é tão grande, tão forte, que Paulo se assustou, caiu do cavalo e ficou cego por 3 dias. Irmão. Ou seja, não há poder maior do que o nosso Deus. Não há autoridade maior do que o nosso Aleluia. Deus. Glória a Deus. Sabe, irmão? Ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmãos, sabe, eu quero ser bem objetivo nessa noite. Quando você desobedece os pais, você está perseguindo o Senhor. Quando você não ouve os conselhos dos mais velhos, você está perseguindo o Senhor. No mundo de valores invertidos que nós estamos vivendo hoje, irmãos, o certo virando errado, o errado virando certo, né? Querendo aprovar, legalizar o pecado, a gente tem visto aí o aborto, as drogas, pedofilia. Sabe, irmão? Estão perseguindo o Senhor. Querendo fazer uma nova versão da palavra de Deus, para que a palavra se adapte ao estilo de vida que as pessoas querem viver, e não se adequar à palavra. Como já foi dito aqui, passará os céus e a terra, mas a palavra não passará, a palavra não pode ser mudada, e nem vai, não pode ser o nome do Senhor. Sabe, irmão, Saulo ele fica cego, mas os servos dele não. Você vai ver no texto. E ele está bem pertinho de Damasco, mas como que ele entra na cidade? Ele entra sendo conduzido pelos seus servos. Porque o negócio era com Paulo. Sabe, irmãos, esse texto fala que Paulo, ele estava tão obstinado, tão obcecado, que nada podia parar Paulo. Jesus teve que intervir com o seu resplendor de luz para parar Saulo. Às vezes a gente está tão obstinado com alguma coisa, muitas vezes que não tem nada de Deus, que Deus tem que intervir na nossa vida. Como interviu aqui nesse texto. E isso é muito perigoso, irmão. Saulo, para ouvir o Senhor, ele teve que ficar cego. Porque às vezes a gente não ouve ninguém. Porque às vezes a gente não quer saber de nada. A gente só quer fazer, a gente só quer ir. E aí, irmão, a gente, presta atenção, a gente não precisa cair do cavalo. Fala para o seu irmão, você não precisa cair do cavalo. Porque, irmão, tem coisa na nossa vida que está claro. Aí Paulo teve que ficar cego para ele ouvir Deus. Porque ele está tão obstinado, tão obcecado em fazer a maldade no seu coração, que só daquele jeito para ele parar e ouvir o Senhor. Sabe, irmão? Quantas vezes Deus, com o seu amor, com a sua misericórdia, fala através do louvor, fala através da palavra, fala através dos pais, fala através do pastor, da multiforma de Deus falar conosco, né? E a misericórdia de Deus vem sobre nós, querendo nos poupar, querendo, né, nos ajudar, estendendo a sua mão, sabe? Mas às vezes a gente está tão obstinado, está tão obcecado, está tão preso ao sistema, está tão preso ao mundo, que a gente não consegue ouvir Deus. E a única forma que Deus encontrou de falar com Saulo foi cegando ele. E aí o Senhor diz: olha, quem és? Eu sou o Senhor, quem te persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os agredores. O que o Senhor está querendo dizer? Não adianta dar murro em ponta de faca. Não adianta nadar contra corrente de retorno. É nem contra a maré, é contra a corrente de retorno. Você não enfrenta a corrente de retorno, você larga de lado. Para você sair, você vai cansar e vai se afogar.
Deus está dizendo para ele: você tem autoridade, você tem poder, você tem instrução, você tem mais autorização que essas cartas, mas eu estou te apresentando um poder que é superior a todas essas coisas. Interessante que quando ele cai do cara, ele fala: quem é esse Senhor? O que tu queres que eu te faça? Olha como foi o encontro do Senhor com Saulo. O que queres que eu te faça, Senhor? Entra na cidade e lá será dito o que convém fazer. E a gente conhece a história, né, de Saulo que vira Paulo, que depois de Jesus é a pessoa que a gente fala mais da Bíblia. Depois de Jesus é Paulo. É que fez 3 viagens missionárias, que escreveu metade do Novo Testamento, praticamente, né? Considerado, né, que foi, que quando Ananias, o Senhor manda Ananias falar com ele. Ananias conhece a fama de Saulo, não quer ir, mas olha, vai, porque para mim ele é um vaso escolhido do Senhor. Você também é um vaso escolhido do Senhor. Todos nós estamos aqui, somos um vaso escolhido do Senhor. Todos nós estamos aqui, Deus tem um propósito. Aí você está cansado de ouvir isso? Sim. Sabe, mas é uma verdade. Deus tem um propósito. Nós estamos aqui nos alegrando com a irmã Lúcia, 86 anos, porque ela recebeu o propósito do Senhor para a vida dela. Deus tem prolongado a sua vida na terra. A gente tem visto, irmãos, quanta gente não tem passado de 20 anos, 30 anos, 40 anos, 86 anos, porque recebeu, aceitou e assumiu o seu propósito que o Senhor tinha para a vida dela. Servia outros deuses, mas ela conheceu um Deus que é Senhor, que é soberano, que é poderoso. E o Senhor tem honrado a irmã Lourdes. O Senhor tem sustentado a irmã Lourdes. Assim como Paulo, que aceitou o chamado do Senhor, e sofreu o que sofreu, naufrágio, perseguições, picada de cobra, açoites, tantas outras coisas, mas deixou um legado. E nós estamos, né, aqui, famílias, amigos, parte da igreja, né, porque temos o legado do Senhor, porque a irmã Lourdes também tem deixado um legado. Porque aceitou o propósito do Senhor. Não lutou contra a vontade do Senhor. Não adianta lutar contra a vontade do Senhor, irmãos. Nós somos livres para fazer o que quisermos. Nós só não podemos escolher as consequências das nossas escolhas. Verdade. Todo mundo aqui é livre para fazer o que quiser. Nós só não podemos escolher as consequências. Então, como já foi dito algumas vezes aqui, a melhor coisa é estar com o Senhor. A melhor coisa é andar com o Senhor. A melhor coisa é aceitar o propósito do Senhor para a nossa vida, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então, querido, a minha palavra é: não lute contra Deus. Por isso que o Senhor falou para Saulo: duro é para ti recalcitrar contra os inimigos. É perder tempo, força, dinheiro. É perder a vida, mas não vai adiantar. Porque o Senhor é soberano, é todo-poderoso. É o Rei dos céus e na terra, debaixo da terra. Então, querido, ouve a voz do Senhor nessa noite. Talvez você tenha postergado, talvez você tenha ido contra a vontade do Senhor. Talvez você tenha insistido em certas coisas que sabe que Deus não está. E você não tem, né, garantia nenhuma do resultado disso. Mas assim como, né, o Senhor fez com Saulo, quem não precisa fazer conosco? Que a gente possa fechar nossos olhos naturais e abrir nossos olhos espirituais. Porque, irmãos, preste atenção, tudo é conforme a sua visão, a nossa visão. Porque a gente age, reage de acordo com a nossa visão. Tudo é maneira
que a gente enxerga as coisas. Uma vez que o Senhor cegou Paulo, ele abriu os ouvidos. Sabe? Então, qual é a sua visão que você tem do mundo? Qual a visão que você tem da sua vida? Qual a visão que você tem do dinheiro? Muita gente se perdendo por causa da sua visão. E o Senhor teve que cegar Paulo para ele ter os seus ouvidos abertos e poder entender a vontade do Senhor para a vida dele. Que a gente possa pedir ao Senhor que abra os olhos do nosso coração e a gente possa enxergar a bondade do Senhor, o amor do Senhor, a misericórdia dele que se renova todo dia na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar, em nome de Jesus.